A primeira etapa que a gente já viu do processo de aprendizagem do idioma é entender. A segunda, falar. E a terceira, desse episódio, ler. E a última, muita atenção, escrever em português. É a quarta etapa, que vai ser no próximo episódio que eu vou publicar aí para vocês. Você sabendo desses detalhes é muito mais fácil aprender português. E eu sempre menciono, quando você consome conteúdo em português, você dedica, vamos supor, 1 hora de português. 1 hora de português todos os dias, consumindo conteúdo em português. Mas uma coisa é você consumir conteúdo de português, conteúdo em português, sabendo de certos detalhes, sabendo da metodologia que você pode usar para aprender. E outra situação totalmente diferente é quando você não sabe por onde ir. Você simplesmente pensa que é consumir conteúdo e tchau. Não importa qual o tipo de conteúdo. Então na sua cabeça vai estar, eu estou fazendo um excelente trabalho. Mas na verdade você não está fazendo um trabalho otimizado. Você está fazendo... você pode fazer muito mais em menos tempo. Então a ideia é fazer o máximo possível na menor quantidade de tempo. Então se eu tenho 1 hora para me dedicar ao português por dia, que é o mínimo que eu recomendo, 1 hora todos os dias, consumindo aulas de português e o resto do tempo consumindo conteúdo nativo do Brasil. Isso é o mínimo que eu recomendo, ok? 1 hora de aulas por dia. E muito mais que 1 hora consumindo conteúdo nativo do Brasil, já seja música, vídeo, artigo, revistas, o que seja, ok? Nessa terceira etapa, que é a da leitura em português, eu vou falar para vocês aqui algumas dicas para que você possa ler em português. Que muitas pessoas podem ler em português sem saber nada de português, simplesmente passando a vista por cima ali, reconhecendo algumas palavras que parecem com espanhol. E você lê e você, eu sei o que tá escrito aqui. E você começa a ler traduzindo, né? Você começa a ler e faz a tradução. Que não é a melhor coisa, você fazer tradução, né? A ideia é você sempre estar focando aí no idioma mesmo, né? Sem fazer tradução. Já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre tradução, que faz com que você fale muito lento. Okay? Quando você começa a traduzir, você começa a pensar demais para falar e na hora da prática não é viável. Porque na hora da prática você não tem tempo para estar pensando na tradução das palavras. Você fala simplesmente em português sem pensar em outro idioma. Eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo português, mas português é meu idioma nativo. Mas os outros idiomas que eu falo que não são meu idioma nativo, eu falo sem pensar em português. E quando eu começo a pensar em português falando esses idiomas, eu começo a travar, ok? Então, deixando aqui as dicas aí para vocês sobre a terceira etapa da leitura em português, ok? Então, para começar a ler em português, eu recomendo que você, da mesma forma na questão da compreensão, consuma conteúdo que você já consumiu no seu idioma nativo. O da compreensão auditiva, a gente viu de consumir o quê? Música no seu idioma, que você já escutou no seu idioma nativo, que você já conhece, e agora você está escutando a versão em português. Filmes também. E nessa parte da leitura seria texto, ok? Ou filme também, você pode ver um filme legendado, né? Subtitulado em português. Eu já vi esse filme várias vezes, e eu quero ver esse filme legendado em português, para conhecer mais palavras em português. Okay? Então você pode ver o filme em espanhol, legendado em português. Ou ainda melhor, que você veja um filme que você viu no idioma que você não é o seu idioma nativo, tipo, eu vi esse filme aqui que é chinês, com legenda em português. Então você vai praticar duas coisas, compreensão de português e a velocidade de leitura, que é outro tema, ok? Você aprender a ler é uma coisa, você ter velocidade na leitura é outro tema que você tem que treinar, mesmo você sendo nativo. Já viu, tem pessoas que não gostam de ver filmes legendados, porque, eu não gosto de estar lendo, tá passando a imagem, tenho que estar olhando, não sei o que e tal. Mas quem já está acostumado a ver filme legendado, você somente bate a vista. Você olha em cima, olha em cima. Super rápido. Você não perde a cena, entendeu? Não é uma coisa que você... Nossa, eu nem vi a cena bacana do filme porque eu estava lendo a legenda. Passa bem rápido, mas você com uma passada de vista você consegue identificar o que é que está ali escrito. E muitas vezes você não precisa nem prestar atenção em uma palavra por palavra. Mas você vê o contexto em geral, você já entende do que está falando. Okay? Então você pode ler, por exemplo, um livro que eu gosto muito, que é O Pequeno Príncipe. Você já leu O Pequeno Príncipe? Petit Prince? Não sei. Little Prince.
E você, tipo, você lê esse livro no seu idioma nativo, quando você vai... O livro é muito simples, não é um livro longo, mas você começa a ler em português. Então, claro, o que é que vai acontecer? Você já conhece a história, a leitura não é difícil, então, claro que a ideia é que você vá subindo o nível da leitura, não é ficar preso nas leituras básicas para criança. Você lê, ok, entendi perfeitamente tudo, eu conheço todas essas palavras, eu consigo ler. Então você também pode treinar leitura em voz alta. Mas já para você treinar leitura em voz alta, você tem que ouvir aquilo. Você, na segunda etapa, a gente viu falar em português. E uma das recomendações é você ouvir e repetir em voz alta várias vezes, separando a palavra. Você lê na frase, né? Você vai separando cada palavra como um todo. Então, se uma frase que eu faço é tipo, eu quero ver o filme do Pequeno Príncipe. Então, eu quero ver o filme do, eu quero ver o filme do, eu quero ver o filme do Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Então, Pequeno Príncipe. Okay? Então, você vai aumentando a velocidade de leitura. Mas o ponto aqui é o seguinte, aumente o nível, ok? Não fique presa na leitura básica em português. Leve em consideração que para você ler certas palavras sozinhas, as palavras ali soltas, é fácil. Ok, eu consigo ler essa palavra. Mas muitas vezes quando você une essa palavra com outra palavra, para você ler em voz alta, nossa, que enrolada. Eu consigo ler essa palavra solta, mas quando eu vou juntar com essa palavra, eu não consigo, eu travo. É tipo gaguejo, né? Eu não consigo pronunciar bem. Então você tem que encontrar a forma de você repetir essa palavra, juntando com a outra, lentamente, literalmente. Se você tem um problema com uma frase completa, vá desmembrando a frase, ok? Vá colocando palavra, até que você chegar numa sílaba, ok? Você repete várias vezes até você conseguir. Outra coisa também é de você ver as palavras que não somente a pronúncia é um pouco estranha, é um pouco mais difícil, mas também a conjugação dessas palavras. Então, quando você se der conta dessas palavras, você destaca essas palavras. Sempre destaque essas palavras diferentes. As frases que você acha, nossa, que é uma expressão, essa forma de falar, eu nunca tinha escutado em português, eu nunca tinha lido assim em português. Olha só, eu nunca tinha lido, não leído. Eu nunca tinha lido essa frase. Então, você destaca essa frase para repetir depois. Repetição é crucial, galera. Fiz um filme fiz uma publicação sobre a importância da leitura. Eu sei que a leitura muitas vezes é algo que as pessoas têm na lista de coisas que gostariam de fazer mais. Eu gostaria de ler mais, eu admiro muito as pessoas que leem, é muito bacana a leitura, mas que eu não consigo, tal. Nossa, em outro idioma, ler em outro idioma, se eu não consigo ler nem no meu idioma. Nossa, não é que eu não consiga, mas é tipo, é difícil. Eu poderia conseguir, mas é difícil, precisa muito esforço para você conseguir. Então imagina em outro idioma. A grande vantagem de você ler em outro idioma também é que você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está aumentando a sua capacidade de ler em português e aprendendo mais português. Aprendendo mais que português através de português, sobre temas do seu interesse. Esse é o objetivo. Então foque nisso. Consumir conteúdo em português. É leitura? Consuma a leitura que você gosta. Então, a questão da leitura é questão de prática, nada mais, como qualquer outra coisa. Mas a questão da leitura é que, para você ver um filme, é muito mais fácil do que você ler. Ou seja, em outras palavras, tipo, para você entender português, vendo filmes, escutando música, é muito mais fácil você fazer isso do que você ler. Porque quando você lê, são alguns aspectos, né, que estão em jogo aí, né? Tem a questão de você entender o que está escrito e tem a questão de você entender a ideia por trás daquilo que está escrito. Porque às vezes você entende perfeitamente o que está escrito, mas eu não entendo a ideia, eu não entendo o que está falando. Então você fica enrolado. Até mesmo o seu idioma nativo você tem que praticar isso. Então aproveite a oportunidade de fazer isso com português, porque consequentemente você vai desenvolver sua habilidade de ler em outro idioma. Então, quando você for ler em espanhol, o seu idioma nativo, vai ser bem mais fácil. Eu lembro que, nossa, faz muito tempo, quando eu morava no Brasil, eu via minha irmã lendo em português, né, lendo livros lá em inglês também, e lia todos os dias, e lia à noite, deitada na cama, e eu, nossa, eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo ler 10 minutos.
e ler deitado na cama de noite, com uma luz assim baixinha, bem ali tênue. Eu durmo na hora, mas ela conseguia ler horas dessa forma. E eu sempre admirei isso. E finalmente, já faz vários anos que eu leio todos os dias, praticamente todos os dias. Ou seja, quando eu perco um dia, é tipo, como até não li hoje, eu perdi o dia. Não, também é assim não, né? Mas tem uns dias que eu não leio, mas vamos colocar aí, tipo, em 30 dias do mês eu leio, sei lá, tipo, 27 dias, 26 dias. Eu perco algumas vezes. E não é por escolha, digamos assim, né? Tipo, eu não vou ler hoje. É simplesmente, tipo, fazendo outras coisas e de repente, caramba, passou o dia inteiro, eu não peguei no livro. Mas a ideia é sempre você pegar no livro, você ler, né? Não tem que ser livro, né? Você pode ler artigo também na internet, de forma digital, no Kindle também. Uma coisa interessante também que você pode fazer, que no Kindle você pode sublinhar, fazer anotações, né? Anotações e sublinhar também partes do texto. Então você sublinha isso e tudo fica salvo no seu Kindle. Aí depois você pode exportar isso aí para um formato PDF. E você pode revisar o conteúdo. É uma maravilha. Super prático. Então, olhe na descrição aí desse episódio, que eu vou deixar um link para vocês falando sobre um vídeo que eu fiz, falando sobre a importância da leitura. E eu também deixei recomendações de livros em português, podcasts que falam de livros. É super bacana, super útil, ok? Lembre-se que a ideia é aprender mais que português através do português, como eu sempre menciono, para vocês não esquecerem, ok? Então, outra prática também que você pode fazer, aprendendo a ler, fora essa questão de ver filmes legendados em português, que é uma das práticas, ok? Para aprender com filmes. Eu fiz um vídeo também falando sobre como aprender com filmes. Então, dependendo do que você quer focar, você tem formas diferentes, ok? Quer melhorar o quê? A pronúncia? Quer melhorar o quê? A compreensão? Quer melhorar o quê? A velocidade de leitura? Então, tem formas diferentes de fazer isso, através de filmes, ok? Então, outro ponto aqui positivo aí para vocês aplicarem, é uma recomendação, né? É você ler livros e dar a preferência, né, para livros que são contados na primeira pessoa, seja biografias, as pessoas contando experiências. E por quê? Porque na prática, o que vocês mais vão ouvir, como acontece no seu idioma nativo também, são pessoas contando coisas da vida, coisas do dia a dia, que aconteceu comigo, eu fiz tal coisa, não sei o quê, aprendi isso com tal relação, principalmente relacionamento. Se tem uma coisa que gera conversa, é relacionamento. Você começa a falar de namorado, da namorada, por que terminou, as expectativas, não sei o quê, e todo mundo, praticamente todo mundo, vai ter uma história para contar sobre isso. Não, a gente namorou tanto tempo, mas aí ele começou a fazer tal coisa, não sei o quê, blá blá blá. Então tem muito o que conversar sobre relacionamento. Então se você procurar na internet conteúdo sobre isso, nossa, tem muitas coisas. E contos também, né? De pessoas que publicam na internet, experiências que tiveram, aprendizagem também, quanto a relacionamento. Então, é uma boa também dar preferência para essas questões mais pessoais também, ok? E também ouvir audiolivro, é uma boa. Audiolivro em português. Na Amazon você pode ouvir, né? Um Audible. Você pode comprar os livros e ouvir esses livros. Outra coisa também que você pode praticar aí para ler em português é você ouvir as músicas e ler a letra das músicas. Tem muitas plataformas aí de streaming que você pode ouvir a música e no mesmo tempo ali vai acompanhando a leitura, tipo karaokê. E você vai vendo as palavras como se escreve. E cara, acontece até comigo, tipo, imagina, até em português eu já passei por isso, de ver uma letra de uma música e pela primeira vez em décadas ou vários anos me dar conta que essa palavra não era a palavra que eu escutava não é a palavra que está na letra. Eu entendia mal. Aí você, caramba, eu entendi a outra palavra. Então, acontece até comigo. Então, imagina você, estrangeiro, ouvindo português. Vai ter muitas dúvidas, muitas coisas aí que você vai, caramba, eu pensava que era outra palavra. Então é isso aí, galera. Tipo, a terceira etapa é ler, ok? Repetindo aqui, a primeira, entender, a segunda é falar e a terceira, ler. Quarta etapa e a última etapa é escrever, que é o que eu vou falar no próximo episódio, ok? Lembre-se da repetição, que é crucial, ok?
repita, repita, repita e repita várias vezes e várias vezes. Não importa se você já leu o artigo, leia outra vez e outra vez, leia em voz alta, pratique, pratique, repita e você vai ver que essas palavras vão se tornar bem mais comuns para você. Todas as palavras que você vai conhecer, né? Seu vocabulário vai aumentar muito. Uma pessoa que gosta de ler adquire muito vocabulário, mas muito vocabulário. Mas tem aquela coisa, eu como nativo, eu posso ler muito em português, eu posso ler muito em inglês, mas se eu não me der o trabalho de colocar essas palavras que eu aprendo em prática, eu sempre vou ter essas palavras no meu vocabulário passivo. Eu sempre vou poder ouvir essas palavras e entender, talvez escrever, porque eu tenho mais tempo para pensar, né, para escrever. Quando eu estou conversando, é rápido, então, caramba, deveria ter usado tal palavra. Mas na escrita, sim, você pode ali pensar um pouco mais, qual palavra eu poderia colocar aqui e tal. Tem mais tempo para você pensar ali. Então, essa é uma questão que você pode levar em consideração também, ok? Então, leve em consideração esses detalhes que eu mencionei aí nessa terceira etapa, que é você ler em português e aplique as recomendações, ok? Não esqueça de ver aí na descrição os links extra, né? Conteúdo extra que eu deixo para vocês que vocês possam continuar avançando com o português, ok? Grande abraço, brigadão aí por escutar o podcast, Felipe Brazuca Podcast, trazendo mais conteúdo aí para vocês aprenderem português, beleza? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!